Pessoal, eu quero falar com vocês agora sobre os recursos minerais. E o recorte que eu escolhi são os recursos minerais no Brasil. Porque é o que realmente é relevante, o que aparece nas provas, o que é mais importante em termos diretos para todos nós, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre quais recursos eu estou falando, onde eles estão localizados, o que é muito importante, o seu escoamento produtivo, para onde o nosso minério vai, ok? E, além disso, falar um pouco sobre os impactos da mineração. O primeiro ponto que você tem que ficar muito atento é que os recursos minerais que eu estou falando, esses recursos minerais, estão localizados em escudos cristalinos. Diferentemente de combustíveis fósseis que estão em bacias sedimentares, ok? Lembra lá de geologia? Os recursos minerais, os minérios, estão em escudos cristalinos. Essa vai ser a primeira definição, tá? Bastante importante, tudo bem? Para você saber localizar cada um desses recursos. Eu fiz uma anotação bastante simples na lousa, que você pode ir incrementando com as coisas que eu vou falando para vocês, tá? A gente vai seguir essa sequência. Nós temos, no Mato Grosso do Sul, uma região bem a oeste do estado, ou sudoeste do estado, chamada Maciço do Urucum. Tá? Esse é o grande projeto de mineração dessa região. Lá nós temos, o principal recurso é o manganês. Mas nunca se esqueça que onde eu tenho um recurso mineral, eu posso ter, ou em geral, eu tenho outros. Tá? Então não é exclusivo, mas o principal é o manganês, é o que vai aparecer principalmente na sua prova. Tá? O seu escoamento se dá através da hidrovia, que chega até o Uruguai, passa por Argentina, Uruguai, ou em ferrovia, em estrada de ferro, até o Porto de Santos, tudo bem? Então esse é o escoamento da produção do maciço do Urucum, tudo bem? O projeto maior de mineração no Brasil está concentrado na Serra dos Carajás, lá no Pará. Essa região é uma das regiões mais violentas do Brasil. Nós temos lá conflitos intensos de terra entre mineradores, latifundiários, poceiros, tudo bem? Indígenas, pecuaristas, tá? Então, uma série de indivíduos vão disputar a terra nesse lugar e esse conflito vai ser muito violento. Além de ser uma das regiões no sul do Pará, aqui uma das regiões em que eu tenho maior índice de trabalho análogo à escravidão. Tá? Todo esse contexto, o pessoal colabora por índices de desenvolvimento bastante baixos ali no Pará. Tá? A mineração é um componente importante, porque a mineração é uma atividade insalubre, é uma atividade que causa muitos impactos ambientais, que a gente vai comentar no final. Então isso tudo vai colaborando. Tá? Tem uma cidade lá de impacto indireto, em que a mineração é escoada aqui na ferrovia dos Carajás e o trem passa aqui durante 12 horas do dia. Veja, 12 horas de um dia nós temos o trem passando dentro da cidade. Olha o impacto sonoro e não apenas em termos de incômodo dessa população. Tá? Então, esse projeto de mineração tem como principal recurso explorado o minério de ferro. E esse minério de ferro vai principalmente para a China. Tá? É o nosso principal comprador de minério de ferro é o que a gente mais vende, ok? Então veja, do que você tem que lembrar de significativo é toda essa questão de impacto, depois eu vou abordar mais, e também vocês têm que pensar que a hidrelétrica de Belo Monte, de Tucuruí, tá? Servem para abastecer eletricamente, né? Abastecer em termos de energia, esse projeto de mineração, que gasta muita energia. Então é um commodity aí que em sua exploração tem muito mais impacto do que benefício, porque o seu valor de venda é bastante baixo, é pouco agregado. Se a gente pegasse esse minério de ferro e agregasse valor, aí tudo bem até, né? Aí em termos a gente poderia investir em contrapartidas aos impactos, mas não é o caso, né? Só vender o minério de ferro é muito pouco, ok? Bom, temos também a Serra do Navio, na região do Amapá, cuja principal produção é de alumínio, né? A empresa principal lá é a Alubrás, a Alumar, né? As duas empresas.
E assim, é bastante significativo, não cai muito, mas às vezes vem uma tabela e que aparece lá a Serra do Navio, tá? A gente tem que lembrar aqui, pessoal, que na Serra dos Carajás eu falo principalmente da Vale do Rio Doce, que é a principal, ou melhor, a Vale, né, que não tem mais o Rio Doce desde 2005, perdão. É a Vale, tudo bem? Depois eu vou comentar mais sobre ela quando eu estiver no último tópico aqui, tudo bem? Veja. Além desses, nós temos um que ganhou bastante destaque nos últimos tempos, o quadrilátero ferrífero, uma região em Minas Gerais, todo o estado de Minas Gerais, nós temos uma mineração bastante considerável, inclusive em termos históricos, tudo bem? Lembrando aí dos bandeirantes que encontraram ouro, e aí nós tivemos toda uma mão de obra escrava sendo utilizada para essa exploração do ouro, e a cidade surgindo a partir desses recursos minerais, cujos nomes também remetem a isso, como Ouro Preto, Diamantina, tudo bem? E muitos outros que eu nem vou lembrar aqui de tantos que são. Então, as atividades econômicas atrativas estavam e estão ligadas à mineração. Atualmente, não mais ao ouro, agora muito mais ao minério de ferro, tudo bem? É importante você notar também que há uma espécie de uma mitologia, né, dessas pedras, desses recursos minerais ou até de pedras preciosas em Minas, né? Em cidades muito pequenas, a gente sempre tem lá marmoraria, né, ou lugares onde eu tenho a exploração de granito, né, que são recursos minerais de menor valor, né? E sempre tem nessas cidades as pessoas que vão atrás de esmeraldas e outros diamantes, né, e outras pedras preciosas. E vira e mexe surgem histórias de pessoas que conseguiram e sumiram na cidade. Alguém sumiu porque achou uma pedra preciosa. Mas é uma grande, alguns de fato, mas é uma grande mitologia sobre isso no estado de Minas Gerais. Veja, o foco aqui em Minas Gerais é pensar e usar de exemplo de impacto. Tá? Então eu vou usar Minas Gerais para usar de exemplo de impacto que vale para os outros lugares também em parte. Tudo bem? Vocês sabem que em 2015, né, no dia 5 de novembro de 2015, aconteceu aí o maior desastre ambiental do Brasil, que foi o rompimento da barragem de Fundão, barragem de rejeitos, né, da mineração em Mariana. Mariana é a cidade maior, onde foi mesmo é no subdistrito de Mariana chamado Bento Rodrigues. Lá nós tínhamos 600 habitantes apenas que dependiam de um processo ali, né, todo voltado à mineração, todas as pessoas trabalhavam na mineração, ok? E o que acontece? Nós temos ali, vamos imaginar, uma grande rocha. Ela não é inteira composta de ferro, tá? Ela tem partes dela que são de ferro. Então, para alcançar esse ferro, eu preciso escavar, eu preciso tirar terra, eu preciso tirar rocha, eu preciso implodir. E o que sobra, vai para a barragem de rejeitos, junto com a água que é utilizada nesse processo. Essa barragem de rejeitos foi passando por um loteamento, não foi provado ainda o que aconteceu. E houve um rompimento. Esse rompimento levou toda essa lama para a cidade de Bento Rodrigues, devastando a cidade e devastando também o Rio Doce, chegando até a cidade de Linhares, no Espírito Santo, tudo bem? Esse rompimento, pessoal, causou aí a morte de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existiam lá, portanto são extintas. Além disso, algumas, né, são extintas. Causou também um impacto na Mata Atlântica, um impacto no próprio rio. A lama em si não continha agentes tóxicos ou metais pesados, só que, lembra que eu falei que no passado eu tinha toda a mineração do ouro lá? Pois é, quando há o rompimento, aumenta-se a vazão do rio e há uma trepidação, fazendo com que as partículas que estavam lá depositadas do processo histórico subam, ok? E aí a gente vai encontrar alguns metais pesados que podem, por bioacumulação, ou seja, por passagem na cadeia trófica dos peixinhos pequenos até o consumidor final, irem prejudicando. O conceito aí de metal pesado é aquele que não há função no organismo, portanto ele se acumula e pode ocasionar sérios problemas, tudo bem? Veja,
Como essa barragem, existem muitas outras no Brasil. Essa barragem, ela estava classificada, inclusive, sem risco de rompimento. Se ela tinha duas coisas, né? Risco associado alto, ou seja, se ela rompesse, sabíamos que o impacto iria ser grande. Entretanto, não havia aí a perspectiva de um risco, tá? O que efetivamente a gente percebe aí a falta de uma fiscalização mais efetiva no nosso país. Outras barragens já romperam na história, só que não tiveram tanto destaque por não atingirem uma cidade, por exemplo, ok? Então veja, não é só esse o impacto, é também um impacto econômico, porque essas cidades dependem da mineração e do turismo. E hoje Mariana perde muito do turismo, porque as pessoas não vão para essa região com risco, inclusive, de doenças respiratórias a partir do secamento dessa lama. Tudo bem? Então aí nós temos perdas econômicas e muito possivelmente essa região agora vai se tornando cada vez mais uma região de repulsão de pessoas, dado o impacto, né, deste desastre. É muito importante a gente lembrar que esses impactos, primeiro os impactos ambientais de uma mineração, né, a própria área que é destruída, depois os impactos sociais, o trabalho insalubre que é numa mineradora e posteriormente, pensando aí nos impactos associados a partir de um desastre como esse, é necessário que o nosso país tome atitudes com relação a isso, porque depender de commodities e não agregar valor a esses commodities, ou seja, receber muito pouco só por explorar a terra, né, só explorar a terra, não é algo vantajoso, não traz crescimentos de IDH, de qualidade de vida para o nosso país. Bom, pessoal, então é isso. Até uma próxima.